Olá, bem-vindos aqui novamente. Hoje eu quero falar especificamente sobre os cuidados na conservação da sua peça de Polymer Clay, principalmente no segmento dos acessórios corporais. Então, vão ser brincos, anéis, pulseiras, colares, tudo isso, tá? Algumas pessoas estavam me pedindo que eu fizesse um vídeo sobre isso, especialmente agora, recentemente, a querida Gisele Balbino, que me lembrou disso, que eu estava devendo esse vídeo. Então, vamos lá. O Polymer Clay é sim um material super resistente, mas mesmo assim necessita de alguns cuidados para que ele tenha uma vida mais longa. Então vamos lá, limpe sua peça com pano seco bem macio. Então você vai imprimir uma tagzinha que vai junto com a peça, com os cuidados para o seu cliente, para ele saber como ele conservar a sua peça. Então esse pano seco eu recomendo uma flanelinha, um tecido realmente bem macio que não arranha a peça. E aí você vai me perguntar, mas por que seco? Você não falou que o material é resistente à água? Sim, o material é resistente à água. Você pode, inclusive, estar até enfeitando biquínis com ele, mas geralmente uma peça de bijuteria tem outros componentes, então é um cordão, um fecho, algum metal, algum entremeio. Então, tem peças que pode estar oxidando, tem peças que pode estar descascando, tem peças que realmente não pode molhar, algum cordão pode manchar, desbotar, tudo isso. Então, é melhor você repassar essa recomendação mesmo genérica para todas as peças, que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado, para tomar esses cuidados. E sim, tem peças que eu utilizo um paninho úmido, mas veja bem, úmido não é encharcado, para não ficar molhando as outras coisas, e um paninho macio também, e você pode estar passando. Agora, tem peças que você pode sim lavar totalmente, vai depender muito do tipo de peça. E aí você, por exemplo, você pode estar enfeitando biquínis, colocar em alças, umas contas, umas fivelas, uns apliques bonitos, e claro que ele vai ficar molhando, tá? Mas veja bem, geralmente são peças que são presas, costuradas e não tem esses outros materiais que eu falei. Então, inclusive, a recomendação de tomar cuidado com evitar banhos de mar, de piscina, tudo isso. O Polymer Clay sozinho não tem problema, como eu acabei de falar no caso dos biquínis. Mas no caso dos acessórios, tem outros materiais que podem sim danificar e aí vai estragar o conjunto da peça, tá bom? E aí outra coisa, nunca aplique perfume, nada que contenha álcool diretamente nas peças, principalmente nas peças que contêm verniz, porque vão manchar o verniz. E a peça pode ser, às vezes, ter algum acabamento com alguma tinta, com alguma coisa assim, então evite tá aplicando qualquer coisa. Então é melhor primeiro a pessoa passa o produto, depois ela veste a peça. Então é mais seguro, porque pode sim estar manchando. E nisso eu lembro também, cuidado com acetona e removedor de esmaltes, porque às vezes a pessoa tá com anel, com pulseira muito próximo e pode estar espirrando. Lembrando que no caso da acetona pura, que vai comprar em farmácia, vai ser bem diluída. Então não é bem o caso, mas a acetona pura, ela é solvente do Polymer Clay já endurecido, que já passou pelo processo do forno. Então, muito cuidado, tem que realmente evitar contato com isso, e nisso inclui também os cremes, os óleos, os protetores solar, tudo isso que eles podem estar manchando. Se a peça já tem algum brilho de polimento, de verniz, vai deixar opaco. Então, muito cuidadinho mesmo, até para não estar amarelando a sua peça. E, como eu falei, evitar o banho de piscina de mar. E aí aquela combinação protetor solar, praia, tudo isso, então muito cuidado, tá bom? E não guarde as peças úmidas, fechadas em saquinhos, deixa respirar, porque às vezes a peça, algum cordão de tecido, de couro, pode absorver alguma transpiração, e é água, gente. Isso vai realmente provocar até um mofo se ficar guardado sem deixar tomar um arzinho antes. Então são cuidados especiais que você precisa sim tomar. Inclusive, pessoas que revendem o material, que moram em cidades com muita umidade, por exemplo, cidades litorâneas, já me falaram da peça, o estoque guardado assim há mais tempo, sofrer com um pouquinho de fungo, de bolor, de mofo mesmo, né?
Então eu recomendo você guardar, faça saquinhos de sílica, guarde juntos, que isso vai absorver essa umidade e não vai ter tanto problemas com a sua peça, né? Então você também evite aquela coisa de deixar a peça em locais quentes. Lembre-se, é um plástico, então evitar mesmo contato com superfícies quentes e mesmo ficar um tempão sobre o sol lá com a peça, porque a peça, ela fica, quando ela aquece, o Polymer Clay quando aquece, ele fica extremamente flexível e ele vai pegar o formato, quando ele esfriar, ele vai pegar o formato com que ele foi resfriado. Então, de repente, a peça pode esfriar, entortando e deformar. Então, são cuidados, sim. E muito importante, gente, o material arranha pra caramba. Então, é um plástico, todo plástico arranha. Cuidado, não jogue dentro de bolsa, de gaveta, aquelas caixinhas de Badulax e tudo mais. Sempre com cuidadinho, guarde num saquinho. Se for saquinho de tecido, um tecido super macio. Tecido é bom porque ele é respirável, diferente do plástico. Mas nada de juta, de tecido assim áspero, que pode mesmo, se alguma peça for pressionada em cima desse saquinho, a textura desse tecido pode com o tempo começar a marcar a peça. Então, muito cuidado com isso também, né? O ideal mesmo é guardar em caixinhas e as peças separadas. Por exemplo, esses colares, eu gosto muito de fazer colar que tenha o cordão todo de massa. Então, esses especificamente eu recomendo que já sejam vendidos dentro de caixinha aqui. Aí você coloca lá o papel de seda, como você costuma colocar nas suas peças, e ele fique bonitinho lá, e recomende que a cliente que comprar guarde na caixinha também. Então já venda numa caixinha bonita, tudo isso vai valorizar o seu trabalho, a sua peça. Porque o que acontece? Esse colar aqui, por exemplo, ele é clássico para demonstrar isso. Tá vendo que ele tem esse formato mais abauladinho? Se ele for guardado reto, ele vai ficar reto, mas ele veste também. Então eu vou contar um segredo. Ele foi feito reto. Ele foi feito totalmente plano. Deixa eu tentar segurar aqui na mão, ó. Ele foi feito assim, totalmente plano, tá? E só de ficar pendurado aqui no ateliê, num busto de metal. Lembrando, às vezes tem peças, isso aqui é pesado, gente. Tem peças que eu já modelo aqui e levo, por isso que ele é de metal. Isso aqui é um tribulé, tá? Encontra em fornituras, que são lojas de materiais para ourives, joalheiros, tudo isso. Aí você leva isso daqui ao forno para que ele já queime nesse formato mais anatômico. Mas essa peça em questão eu fiz ela reta. O que acontece? Dele ficar só pendurado aqui no ateliê, ele foi pegando essa forma de corpo. Então isso é muito bacana também. Então essa peça vai precisar, para manter esse formato, que ela fique realmente num lugar que não tenha peso nenhum em cima. Mas não impede que você faça, olha, esse daqui é só para demonstrar que esse daqui é um colarzinho, aqui esse aqui é mais fininho, ó, ele é um colarzinho que ele foi feito nesse formato. Ele pode ser redondo também, esse daqui, veja que ele tem uma parte aqui de trás, e essa parte um pouquinho mais oval aqui na ponta. Mas ele foi feito e levado para queima em cima do azulejo totalmente plano. E se eu deixar ele depois de montado, pendurado ali no busto, ele vai pegar o formato. Então, muito cuidado, que às vezes a gente deixa pendurado em algum display, em alguma coisa assim, que não tem bem essa coisa anatômica, porque isso daqui é um tamanho real, um formato real, que não vai estragar, e às vezes alguns bustos não são tão tridimensionais assim, e pode estar entortando a sua peça. Então, o que eu recomendo é se guardar mesmo em caixinha, vender em caixinhas e pedir que guarde mesmo nessas caixinhas, que aí não vai ficar perdida lá naquela bagunça toda dentro de caixas de bijuterias e tudo mais, e entortando, porque ele vai sim entortar. E apesar do material ele ser bastante resistente, você evita ficar dobrando. Claro que uma peça assim mais grossa, ela já não tem flexibilidade, tá vendo? Essa peça ela é bem grossinha. Essa aqui já não tem tanto problema. Mas se é uma peça assim mais fininha, ó, ela tem um pouquinho... Ah, essa aqui tá com resina, essa aqui não vai ter. Ela vai ter um pouquinho mais de flexibilidade, ó. Esse cordãozinho aqui que é fino.
e vai, é aquilo que eu te falei, ela vai acabar pegando o formato com que ficou guardada. Então é legal pulseiras, toda peça que for um pouquinho mais delicada, tudo isso, guardar numa caixinha separada, sem nenhum pezinho em cima, nada disso. Porque lembrando que essas peças fininhas, elas precisam também de um manuseio mais delicado. Se você pegar um cartão de crédito, que é um plástico super duro, e você ficar fazendo assim, vai começar a formar uma risca esbranquiçada, que o plástico vai estressando, chega uma hora que ele parte. E vai acontecer a mesma coisa com essa peça. Então ela é resistente, ó. Isso aqui é um cordão só de massa. Ela é resistente, mas claro que se eu pegar uma parte dela e ficar forçando, ela vai quebrar. Então, eu espero que isso ajude vocês a passar essas instruções de conservação para os seus clientes e que a peça realmente vai durar muito. Eu tenho peças do meu uso que eu fiz há décadas, há mais de 20 anos e que estão ótimas. Então, é tudo questão de cuidar com carinho das pecinhas, tá bom? Então é isso, obrigada por assistir até aqui, espero que isso ajude você e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!